Bom dia, boa tarde ou boa noite. Iremos abordar o tema acidente vascular encefálico isquêmico. O grupo é formado por Ana Luísa, Arthur, Evelyn, Isabela Brum, Letícia, Lucas e Maria Eduarda Bento. O AVE isquêmico é uma emergência grave, mais comum em idosos e acontece quando há interrupção do fluxo sanguíneo cerebral, levando à isquemia e à morte dos neurônios. Ele é o tipo mais comum de AVC, correspondendo a cerca de 85% dos casos. Além disso, é um problema importante de saúde pública, sendo a segunda principal causa de morte no Brasil e no mundo. E também é a principal causa de incapacidade adquirida no Brasil. E um ponto muito importante, a incidência vem aumentando, principalmente por conta do envelhecimento da população. Agora, em relação à fisiopatologia, sabe-se que a oclusão de uma artéria cerebral leva à redução do fluxo sanguíneo. E isso vai comprometer o fornecimento de quê? De oxigênio e de nutrientes para o tecido cerebral. E dependendo da intensidade dessa redução de nutrientes e de oxigênio, formam-se áreas distintas. E a região de penumbra ainda possui fluxo reduzido, mas potencialmente esse fluxo é reversível. Já o núcleo isquêmico apresenta fluxo criticamente baixo, com a necrose estabelecida. Dessa forma, é importante salientar que o tempo ele é um fator determinante para a preservação do tecido cerebral. E a lesão celular ela ocorre por meio da chamada cascata isquêmica. A diminuição do oxigênio leva à queda na produção de ATP, comprometendo a bomba de sódio e potássio. E como consequência desse processo, ocorre despolarização neuronal, liberação de glutamato, aumento da entrada de cálcio nas células e formação de radicais livres e ativação ainda de mecanismos de morte celular, que são esses, necrose e apoptose. Isso contribui para a progressão da lesão cerebral. Falando agora das principais causas do AVE isquêmico. Temos a aterosclerose de grandes vasos, que reduz o lumen arterial e compromete o fluxo sanguíneo. Temos também o cardioembolismo, que é quando o êmbolo de origem cardíaca obstrui o vaso de forma súbita. Além disso, existe a doença de pequenos vasos, que afeta arteríolas profundas e está muito associada à hipertensão e ao diabetes. Outras causas incluem dissecções arteriais e estados prototrombóticos. Em alguns casos, a causa não é identificada, e aí a gente classifica como criptogênica. Os fatores de risco para AVE isquêmico podem ser divididos em duas categorias: fatores modificáveis e fatores não modificáveis. Os fatores modificáveis são aqueles que podem ser controlados ou alterados com mudança de estilo de vida ou por meio da intervenção médica. Entre esses fatores modificáveis, nós podemos citar hipertensão arterial, que é o principal fator de risco, diabetes, dislipidemias, tabagismo. Já os fatores não modificáveis são aqueles que não podem ser alterados. São eles idade e fatores genéticos. Dessa forma, observa-se que uma parte significativa dos casos podem ser prevenidas por meio do controle adequado dos fatores modificáveis que anteriormente foram citados. As manifestações clínicas vão depender da área do cérebro que foi afetada. A hemiparesia, por exemplo, vai indicar comprometimento motor. A afasia está relacionada às áreas da linguagem, geralmente no hemisfério dominante. Além disso, podem aparecer assimetria facial, alterações visuais, fala confusa, que é a disartria, cefaleia, desmaios e até rebaixamento do nível de consciência. E para reconhecer rapidamente, a gente usa o protocolo FAST. F de face, ou seja, assimetria facial, A de arms, fraqueza nos braços, S de speech, alterações da fala, T de time, tempo de início dos sintomas, o que é fundamental. E isso reforça a necessidade de atendimento imediato. Agora nós falaremos sobre o diagnóstico de AVE isquêmico. A tomografia sem contraste é o exame inicial de escolha. Por quê? Porque é rápido e essencial para destacar a hemorragia, já que isso contraindica a trombólise.
Mesmo assim, mesmo sendo menos sensível no início, ela pode mostrar sinais precoces de isquemia, como apagamento de sulcos ou perda da diferenciação entre a substância cinzenta e a substância branca. Já a ressonância magnética, principalmente com difusão, ela é muito mais sensível nas fases iniciais, conseguindo destacar áreas isquêmicas em minutos após o evento. Além dos exames de imagem, a avaliação clínica ela também é fundamental, muitas vezes usando escalas para quantificar o déficit neurológico. Nessa lâmina, a gente observa um infarto cerebral recente. Dá para identificar áreas mais pálidas que correspondem à região isquêmica. Também tem a presença de edema, que acontece por falência das bombas iônicas, levando ao acúmulo de água dentro das células. E aqui também dá para identificar o córtex da substância branca, sendo que o córtex ele é mais vulnerável à hipóxia. Aqui a gente já vê alterações iniciais da lesão isquêmica. Na fase precoce, ocorre inchaço do retículo endoplasmático e do aparelho de Golgi, mostrando que a célula já está em sofrimento por falta de energia. A falha das bombas iônicas leva ao acúmulo de sódio e água, causando edema celular, o que aparece como citoplasma mais pálido. Os astrócitos também participam desse processo, captando íons e água e piorando o edema. Além disso, aparecem neurônios mais escuros e encolhidos, que é a picnose, um sinal de morte celular, ou seja, aqui a gente está vendo um sofrimento celular inicial que pode evoluir para necrose se não houver reperfusão. Na foto C, nós temos um exemplo de edema celular difuso. Com a falta de oxigênio, a célula perde a capacidade de manter o equilíbrio de íons, principalmente de sódio e de potássio. Isso faz com que entre água no neurônio, levando a esse inchaço. Na lâmina, isso parece com áreas mais pálidas do cérebro, especialmente no córtex após hipóxia. Esse é um dos primeiros sinais de lesão isquêmica, ainda potencialmente reversível se o fluxo for restaurado de forma rápida. Já na foto D, vemos o estágio mais avançado, neurônios mortos. Eles apresentam o chamado citoplasma eosinófilo, que fica mais rosado na lâmina. Além disso, ocorre retração celular, perda da estrutura normal, núcleo pode começar a desaparecer. Esses neurônios são conhecidos como neurônios vermelhos, e eles são típicos de lesão isquêmica aguda e irreversível. Já no item E, nós observamos a evolução do processo de lesão isquêmica, em que os neurônios passam a ser chamados de células fantasmas. Por quê? Porque eles perdem completamente o núcleo e permanecem apenas como sombras celulares, indicando que a célula já está totalmente morta e degradada. Já no item F, destaca-se que nem todos os neurônios são afetados da mesma forma durante a isquemia. Enquanto alguns morrem rapidamente, outros apresentam maior resistência. Essa variabilidade ocorre devido a fatores como o tipo de neurônio, a localização no cérebro e a intensidade e duração da isquemia. Por isso, em uma mesma região do tecido, é possível observar neurônios normais ao lado de neurônios lesionados. Em relação ao tratamento, o principal objetivo é restaurar o fluxo sanguíneo o mais rápido possível, porque quanto maior o tempo de isquemia, maior a área de necrose. A trombólise com alteplase atua degradando a fibrina do trombo, permitindo a reperfusão, mas precisa ser feita dentro da janela de até 4 horas e meia. Já a trombectomia mecânica é indicada principalmente em oclusões de grandes vasos. Ela depende de critérios de imagem, como a presença da penumbra viável, e consiste na remoção direta do trombo por catéter. Além disso, é fundamental monitorar a pressão arterial, glicemia, oxigenação e temperatura, porque alterações nesses parâmetros podem piorar a lesão cerebral. É importante nós pontuarmos também as principais complicações do AVE isquêmico. Entre essas complicações, destaca-se o edema cerebral. Ele ocorre devido à falência das bombas iônicas causado pela isquemia, levando ao acúmulo de sódio e água no interior das células.
Com essa progressão, também há comprometimento da barreira hematoencefálica, o que intensifica o edema. Como consequência, há aumento da pressão intracraniana, podendo reduzir ainda mais a perfusão cerebral. Outra complicação relevante é a transformação hemorrágica. Neste caso, a área isquêmica apresenta fragilidade vascular e, ao ocorrer a reperfusão, pode haver extravasamento de sangue para o tecido cerebral, o que agrava ainda mais a lesão. Além disso, destacam-se complicações sistêmicas, como a pneumonia aspirativa, frequentemente associada à disfagia após o AVE, e a trombose venosa profunda, relacionada à imobilização do paciente e ao risco de eventos tromboembólicos, como a embolia pulmonar. Desta forma, o manejo adequado do paciente envolve não apenas a abordagem da isquemia, mas também a prevenção e o reconhecimento precoce dessas complicações. Sobre a prevenção, ela é fundamental, principalmente porque muitos fatores de risco são modificáveis. O controle da hipertensão é a medida mais eficaz, podendo reduzir o risco em até 40%. Já nos pacientes com fibrilação arterial, o uso de anticoagulantes reduz o risco em cerca de 60% a 70%. As estatinas também ajudam, reduzindo aproximadamente 25% do risco, além de estabilizar placas ateroscleróticas. Claro, mudanças no estilo de vida, como parar de fumar, fazer atividade física e ter uma alimentação equilibrada, também são essenciais. Podemos concluir que o AVE isquêmico é uma condição cuja base fisiopatológica está na interrupção do fluxo sanguíneo cerebral, desencadeando uma cascata de eventos que leva à disfunção e, posteriormente, à morte neuronal. Nesse contexto, o tempo é o principal determinante do prognóstico, pois quanto maior o tempo de isquemia, maior vai ser a área de necrose e menor a possibilidade de recuperação da chamada zona de penumbra. E por isso, o diagnóstico rápido, associado à instituição precoce de terapias de reperfusão, como a trombólise e a trombectomia, é fundamental para reduzir a extensão do dano cerebral e melhorar os desfechos funcionais. Além disso, é importante destacar que o manejo do paciente não se limita à fase aguda, envolvendo também a prevenção de complicações e o controle dos fatores de risco. E por fim, considerando que grande parte desses fatores é modificável, a prevenção se mantém como uma das estratégias mais eficazes para reduzir a incidência, a morbidade e a mortalidade associadas ao AVE isquêmico. Aqui trouxemos uma questão prática. Ela aborda justamente as alterações morfológicas da isquemia neuronal aguda irreversível. A ideia é fazer a correlação entre o que a gente viu nas lâminas e os achados clássicos do AVE isquêmico. Vamos à leitura da questão. Qual característica morfológica está associada à isquemia neuronal aguda irreversível? Letra A, inchaço celular. Letra B, citoplasma hipereosinofílico e hipercromasia nuclear, cariorrexia ou mineralização? Agora vamos à resolução da questão. A alternativa correta é a letra B, que corresponde ao citoplasma hipereosinofílico associado à hipercromasia nuclear. Na cloração por hematoxilina e eosina, essas são algumas das principais e primeiras alterações observadas no infarto cerebral. O neurônio passa a apresentar um citoplasma mais rosado e intenso, enquanto o núcleo se torna mais escuro e condensado, caracterizando a picnose. Com a progressão da lesão, ocorre a degradação da cromatina e, posteriormente, o desaparecimento do núcleo, mantendo o citoplasma eosinofílico. Essas características definem um quadro de lesão irreversível, típico do AVC isquêmico. Além disso, alterações semelhantes também podem ser vistas em condições como hipoglicemia e excitotoxicidade. Gente, nós agradecemos muito a todos pela atenção. Nós estamos dispostos a tirar eventuais dúvidas. Aqui constam as nossas referências que foram utilizadas, que incluem diretrizes recentes e artigos relevantes sobre o manejo de AVE isquêmico. Muito obrigado.